Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Surat al-Takathur, a surata da ostentação, embora ela tenha não só como ostentação o sentido dessa palavra Takathur, e eu vou explicar ao longo da surata qual que é o sentido completo da palavra Takathur. Como eu sempre digo para vocês, tem palavras em árabe que nós temos que entender ela em árabe mesmo, não tem uma tradução ao certo em português. Então, primeiro eu vou começar com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que um dos sahabas, foi revelado que um dos sahabas estava descendo, foi visitar um dos povos, foi visitar duas tribos de Ansar. Então, ele os viu ostentando e mostrando uns aos outros que eram melhores. Uns falavam para os outros, olha para tal pessoa, o que ela tem, olha, minha tribo tem isso, minha tribo tem aquilo, e um estava se exibindo para o outro, e de repente falaram, vamos para o cemitério. Então foram para o cemitério e apontando para as covas, falando, olha tal pessoa, o que ela tinha, e tinha mais do que isso, e tinha mais do que aquele. Então, neste momento foi revelado Alhaakum at-Takathur. Allah revelou no Corão Sagrado Surat al-Takathur. Então, vamos começar agora com o primeiro versículo da Surat al-Takathur. Surat al-Takathur é chamada também entre os sahabas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de surata do cemitério, por ela lembrar o cemitério. E ela foi revelada em Meca. E vamos para o primeiro versículo. Primeiro versículo, Alhaakum. Alhaakum quer dizer distraiu-os. O que distraiu-os? Distraiu-os at-Takathur. O que é at-Takathur? At-Takathur, primeiro sentido, é a competição entre as pessoas. A competição é aqueles que pensam que só irão ganhar se a outra pessoa perder. E essa sura mostra que a tendência é que as pessoas façam as coisas para que outras pessoas olhem, para que as pessoas vejam o que ela está fazendo. Então, o primeiro sentido de at-Takathur é que tudo que a pessoa faz, ela quer competir com a outra, quer mostrar para a outra que ela tem posse daquilo, que ela faz tal coisa que a outra não consegue. Esse é o primeiro sentido de at-Takathur. O segundo sentido de at-Takathur é de ser pretensioso, Porque o primeiro sentido a gente viu que é a competição entre as pessoas, o segundo de pretensão, embora a pessoa tenha muito, isso, claro, Allah não nos proíbe querer sempre buscar mais, dinheiro, conhecimento, tudo, mas essa pretensão, o segundo sentido da pretensão, é aquela pretensão que faz a pessoa ficar cega, como se ela não enxergasse o que Allah deu para ela e nunca estar bom. Por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa bilionária e ela perde 1 milhãozinho, como se ela nunca tivesse ganhado nada. Então, isso daqui é uma coisa grave, isso daqui está dentro de at-Takathur, e que nós devemos sempre nos atentar. Claro que sempre devemos buscar sermos pessoas melhores, conhecimento, riqueza ou qualquer coisa que seja, mas devemos também prestarmos atenção em tudo que Allah nos deu e não jogarmos tudo e pensar que Allah não nos deu nada se perdermos alguma coisa. E o terceiro sentido não é a competição na questão material, é a competição nas palavras mesmo. Isso ocorre muito quando tal pessoa fala, eu sou de tal país,
eu sou melhor que outra pessoa de tal país. Ou uma tribo fala que é melhor que outra tribo, ou uma família, eu sou da família tal, que é melhor que a família tal. Essa também é uma parte de at-takathur, e ninguém é melhor que ninguém, e isso tem que estar bem claro para todos. Então agora falamos sobre at-takathur. Então, alhaakum at-takathur. Então, distraiu-os at-takathur. Takathur fez vocês se distraírem. Fez vocês se distraírem de buscar a verdade, de buscar a Allah. O segundo versículo, hatta zurtumul maqabir, até que visitem os túmulos. Então, vamos entender um pouco a respeito de hatta zurtumul maqabir. Aqui, a questão de visitar os túmulos não quer dizer visitar os túmulos quando você vai para o túmulo de uma pessoa e vê a pessoa sendo enterrada, você reza pela pessoa, tem a reza pelo morto, tudo. Não é essa visita, né? Que essa visita Allah recompensa muito a pessoa. Mas Zurtumul Maqabir, neste versículo, na questão de morrer, né? Porque esse visitar os túmulos, se a gente pegar o sentido de visitar os túmulos, a gente morre, vai para a cova, é enterrado, mas não é um estado definitivo, né? Você ainda tem, além do túmulo de ser enterrado, não acabou ali, né? Todos sabemos que tem o dia do juízo final, tem paraíso, tem inferno, tem muita coisa pela frente. Então, essa realmente é uma visita, porque você passa pelo túmulo, depois tem todo o julgamento, tem bastante coisa ainda para acontecer. Então, por isso que veio na ayah, hatta zurtumul maqabir. Então, essas pessoas que ficaram querendo competir com as outras, ficaram ostentando, olha o que aconteceu com elas. Elas acabaram indo para a cova, né? Acabaram morrendo. Ficaram ostentando até que morressem. Então essa é uma mensagem, né, para os vivos, mostrando, olha, aqueles que sustentaram, eles acabaram morrendo e nada mais adianta para eles. Tudo que eles queriam mostrar para as pessoas acabou, né? E tem em falar em visita aos túmulos, né? Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala Zurul qubur fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Quer dizer, visitem os túmulos porque esta visita lembra da akhirah, que é do dia do juízo final. Então é muito importante a visita aos túmulos. Então, continuando o versículo, Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla a gente já levou em outras suratas que é um não absoluto. Kalla, não mesmo. Não mesmo que está respondendo os versículos anteriores. Kalla sawfa ta'lamun. Vamos analisar o versículo inteiro. Kalla sawfa ta'lamun. E vocês vão ver. Né? Isso daqui, na verdade, é uma ameaça. Vocês vão ver, vocês vão saber. E o que vocês vão ver, o que vocês vão saber? Então está nos versículos seguintes. Só vamos entender mais um pouco desse versículo. Então, se uma pessoa fala para você que você vai ver o que vai acontecer, você fica com muito medo. Imagina se Allah está falando conosco, que nós vamos ver. Então é uma coisa que chama a atenção, uma coisa que Allah quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar o que acontece com at-takathur.
as pessoas que ostentam. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. E Allah promete mais uma vez, né? Tem pessoas que acham que por causa desse thumma que Allah está repetindo, mas não é que está repetindo, é mais uma vez, é uma segunda intimidação. É uma segunda intimidação num determinado espaço de tempo, para chamar a nossa atenção para a gravidade de at-takathur, de você ostentar. Mais um sentido para كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. O primeiro كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, né, os sábios dizem que é nesta vida que a pessoa vai ver o que vai acontecer com ela nesta vida. Ou seja, embora ela ostente com o que ela tem, mesmo que ela tenha muita coisa, ela nunca está tranquila com o que ela tem. Então, esse é o primeiro كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. O segundo ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ é que a pessoa vai ver no dia do juízo final, né? Vai ter o castigo do dia do juízo final, então a pessoa vai acabar provando no dia do juízo final, a pessoa vai ver no dia do juízo final. Esse é um dos sentidos de كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, um atrás do outro. O segundo sentido, né, que os sábios dizem, é que o primeiro é para aqueles que creem em Allah e o segundo é a mensagem para os renegadores da fé. Depois, próximo versículo, كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ, né? كَلَّا, né, como nós havíamos dito, sentido antes, كَلَّا, não mesmo. Se vocês soubessem عِلْمَ الْيَقِينِ, علم اليقين, e eu vou explicar agora o que quer dizer al-yaqin. Quer dizer al-yaqin e os três níveis de al-yaqin. Al-yaqin é um nível de certeza, é uma coisa que você acredita e tem certeza disso e nada abala esta certeza. Então, vou falar os três níveis de yaqin. Nós temos o primeiro yaqin, que é ilm al-yaqin, que é você acreditar em algo totalmente, sem nenhuma dúvida, de forma que nada e nem ninguém, né, nem algo parecido, nem enganação, nem alguma coisa falsa, façam com que você fique em dúvida a respeito do que você acredita, e o que você acredita você segue fielmente, sem desvios. Porque isso é ilm al-yaqin, uma coisa que você tem muita certeza. Depois tem Ayn al-Yaqin. Ayn al-Yaqin é quase igual a Ilm al-Yaqin, mas você acaba vendo com seus olhos, né? Você tem certeza daquilo porque você viu, né? O primeiro você ouviu, o segundo você viu. E o terceiro é Haqq al-Yaqin, que é quando você sente a verdade. Então, eu vou dar um exemplo melhor. Vamos supor as pessoas com mais boas ações, que sempre seguiram o caminho de Allah, sempre ouviram falar sobre o paraíso, Al-Jannah. Sempre acreditaram, tiveram certeza de Al-Jannah e sempre fizeram boas ações por causa disso, sempre buscaram ser pessoas melhores por causa do paraíso, porque eles têm certeza do paraíso. Isto é ilm al-yaqin, eles nunca viram o paraíso, mas eles acreditam fielmente, acreditam com certeza que o paraíso existe. Então, quando eles são enterrados e eles começam a ver o paraíso, depois vem o dia do juízo final, também vem o paraíso, mas ainda não entraram. Então este é Ayn al-Yaqin. Eles começam a ver o paraíso, né? E vem o que eles têm certeza, né? Eles tinham certeza do paraíso, mesmo antes de ver o paraíso, e depois viram e confirmaram aquilo que
acreditavam. E depois, haqq al-yaqin, depois que eles entram no paraíso, então eles desfrutam daquela verdade que eles sempre acreditaram. É claro que al-yaqin tem muito mais coisa para falar, mas eu quis resumir porque seria uma aula muito extensa se eu falasse sobre al-yaqin, mas basicamente al-yaqin é neste sentido. Então, voltando no versículo agora que entendemos a palavra al-yaqin, então falamos kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Então, se essas pessoas que ostentassem, né, em absoluto, com certeza elas não fariam isso se elas soubessem da verdade, da real verdade, né, que é a verdade do Alcorão, do Ahadith. Com certeza elas não saberiam, não fariam o que elas fazem, né, ostentando ou querendo competir com as outras pessoas. Se elas soubessem disso, elas não fariam isto. Depois, latarawunna al-jahim. Então, essa é mais uma promessa. Allah não é nem promessa, é uma intimidação. Allah está intimidando e vocês verão o inferno, né? Allah está prometendo para as pessoas para essas pessoas que fazem at-takathur, que elas vão ver o inferno. Não é uma continuação do versículo anterior, embora tenha, né, uma condição, né? No versículo anterior não é uma continuação deste versículo 6, la tarawunna al-jahim. Então, la tarawunna al-jahim para as pessoas que fazem at-takathur. Não é se não podemos ler kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, e se soubessem sobre a real verdade, eles viriam o inferno. Não, porque se você ler no Alcorão traduzido, você vai entender desta forma. Por isso que a gente faz essas aulas de tafsir para mostrar para as pessoas o significado de cada surat. Então, você tem que ler estes versículos e entendê-los em separado, porque um não é continuação do outro. Então, latarawunna al-jahim é uma promessa, né, para as pessoas que fazem at-takathur, que elas vão ver o inferno. Depois, thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin. Então, mais uma vez, Allah está confirmando, é mais uma intimidação, né, mais uma promessa, que as pessoas que fazem at-takathur vão ver 'ayna al-yaqin, que a gente estava falando, vão ver com os olhos dela, né, a real verdade, mas elas vão ver o que? O inferno, com os olhos delas. Vão ver, porque vão ver com os olhos dela a real verdade, e isso, né. Depois, a última ayah, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. E depois vocês serão perguntados sobre as dádivas que Allah deu a vocês. Então, esta é uma mensagem para muçulmanos e não muçulmanos, né? Para aqueles que creram em Allah e aqueles que não creram, para os renegadores da fé, né? Então, temos que tomar cuidado e agradecermos a Allah por todas as dádivas que nos deu, e fazermos, né, coisas boas com tudo que Allah nos deu, fazermos coisas boas com isto, porque seremos perguntados por tudo que Allah nos deu, saúde, riqueza, tudo que Allah disponibilizou para a gente na natureza e etc., tudo será perguntado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.